Bom dia a todos, eu sou o professor Júnior e nessa nossa videoaula, rapaziada, eu irei corrigir com vocês a questão número 4, 5 e 6 da aula 14 e 15. No exercício número 4, o exercício fala que uma esfera de aço ela vem escorregando sobre uma mesa plana com uma velocidade igual a 2 metros por segundo. Diz que a mesa está a 1,8 metros do solo e pede a que distância da mesa a esfera irá tocar o solo. Para interpretar melhor esse exercício, vamos colocar ele aqui no desenho. Então está dito aqui, ó, a esfera ela veio escorregando sobre essa mesa, sempre a uma velocidade de 2 metros por segundo. Então a primeira coisa que vocês precisam observar é que se ela veio sempre a 2 metros por segundo, essa velocidade é a nossa velocidade horizontal. Então não foi dado a velocidade com que um objeto foi lançado e não é necessário que vocês decomponham esses vetores para achar quem é o vetor horizontal e quem é o vetor vertical. Já foi dado o vetor horizontal. Ele está a 2 metros por segundo. Foi dado também que a mesa está a 1,8 metros do chão. Então, para a gente entender esse exercício com uma qualidade mesmo, eu gostaria que vocês observassem isso daqui, ó. Imagine que não fosse uma mesa, que essa esfera de aço tivesse feito esse movimento de um movimento oblíquo, de uma parábola. E a bola, a esfera de aço estaria exatamente nesse ponto aqui, nesse exato ponto. Então, na verdade, a gente está trabalhando nesse exercício da mesa com um movimento que descreve metade de uma parábola. Então, essa parte aqui não importa para a gente. A única que interessa é o restante da parábola. É isso daqui. E o exercício quer saber a distância que a mesa se encontra no momento em que a bola toca o solo. Então, essa distância que ele chamou de D, nós podemos chamar de X. É interessante vocês observarem dois casos que toda hora eu estou comentando na sala de aula. Se você observar só metade da parábola, você tem uma força horizontal que nunca se altera e sempre se mantém constante, e essa força aqui dada é igual a 2 metros por segundo. Você tem uma força na vertical. Essa força ela sofre uma influência da aceleração da gravidade. Então ela se altera, ela sai daqui com uma velocidade e vai subindo, 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 e quando ela atinge o ponto máximo, a sua velocidade horizontal é zero. Então reparem, rapaziada, que nesse exercício, se eu olhar só metade da parábola, as duas componentes foram dadas, não foi preciso eu aplicar nem seno nem cosseno para descobri-la. Então, quando o ângulo não é dado para a gente, então não tem muitas vezes a necessidade de fazer todo aquele processo, achar o V0 de x e achar o V0 de y. Agora vamos lá na pergunta. Eu quero descobrir a distância, eu quero descobrir o valor do x. Lembra que eu demonstrei em sala e mostrei que a fórmula que a gente usa para descobrir a distância é a velocidade horizontal no eixo x vezes o tempo que ela demora. Se eu quero achar a distância, x, eu uso a velocidade do eixo x, ó, x com x. Vamos ver o que eu tenho para descobrir isso. Eu quero achar o valor do x. Eu tenho a velocidade no eixo horizontal, que é 2, e quero descobrir o tempo. Só que eu não tenho o tempo. E agora, professor, como que eu faço? Usa outra informação que você tem no exercício. Foi dado que a mesa está a 1,8 metros do chão. Ou seja, esse 1,8 metros é a altura máxima, podem contar comigo aqui, ó, a altura máxima que essa bola atingiu.
Se ela é a altura máxima, vamos à fórmula da altura máxima, a fórmula que tem a aceleração, y, que é essa fórmula aqui, ó. Y é igual à velocidade inicial dela, vezes o tempo, mais a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Gostaria de mostrar para vocês como que eu posso reduzir essa fórmula, como que eu posso deixar ela mais simples, quando eu trabalho apenas com metade de uma parábola, quando eu saio do ponto máximo e vou para o chão. Sempre no ponto máximo, a velocidade inicial aqui vai ser 0. Então, olha lá. Pus o 0. E a aceleração da gravidade vale 10. Aqui eu posso simplificar. Ó. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, vocês podem reduzir essa fórmula e utilizar isso aqui, ó. Y é igual à velocidade inicial de y vezes o tempo mais 5 vezes t ao quadrado. Como eu comentei com vocês, a altura máxima atingida aqui foi de 1,8. A velocidade inicial, sempre na altura máxima, é 0. Eu quero descobrir quanto tempo ela demorou. Mais 5 vezes t ao quadrado. 0 vezes t dá 0. Então, vai sobrar só isso aqui. Isolo t quadrado, vai ficar 1,8 dividido por 5. Fazendo essa divisão, teremos como resultado 0,36. Não queremos o valor do t ao quadrado, só o valor do t. Então, aqui, ó, quem é potência vira raiz. Então, foi o que eu achei, o valor do t é a raiz quadrada de 0,36, que é igual a 0,6. Pronto, olha lá. Usei essa informação, pessoal, para que eu conseguisse descobrir o tempo. Descobri o tempo, que é 0,6, eu substituo na fórmula. Então, x é igual a 1,2 metros. Então, quando essa esfera de aço deslizou aqui, quando ela chegou no chão, a distância dela até a mesa era de 1,2 metros. Eu espero que vocês tenham entendido esse exercício número 4. Então, foi, como a esfera estava aqui, eu considerei o exercício observando apenas metade da parábola. Esse era o segredo do exercício. Agora, o próximo exercício ele diz o seguinte. Uma bola é lançada verticalmente para cima com uma velocidade de 18 metros por segundo. Repare novamente que você não precisa decompor o vetor. Ele não deu para você a velocidade que o rapaz lançou a bola aqui. Ele já deu a velocidade que foi lançada para cima e está considerando a velocidade horizontal. A velocidade para cima é 18 metros por segundo. E tem um rapaz que está num carrinho situado e ele começa a andar sobre esse carrinho numa velocidade horizontal de 5 metros por segundo. Aí esse garoto ele passa em cima desse carrinho sobre um determinado túnel e o exercício pergunta qual a altura máxima, isso que eu quero saber, que está de roxo, e pergunta qual deslocamento horizontal que esse rapaz percorreu, que é isso daqui. Esse exercício está muito fácil também, pessoal, coisa bem simples. Foram dadas já as duas componentes horizontais, pediu que calculássemos a altura máxima e o deslocamento. Então, vamos lá. Isso foi dado. Vamos achar primeiro aqui a altura máxima? Toda vez que eu falo para vocês em altura máxima, eu tenho que lembrar que esse objeto está no ar. Se ele está no ar, ele está sofrendo uma influência da aceleração da gravidade. E a fórmula que a gente usa para calcular a altura máxima é essa daqui. Velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Nesse primeiro intervalo aqui, vocês precisam lembrar que se eu jogo um objeto para o alto, ele sai com uma velocidade inicial
e essa velocidade vai diminuindo até atingir o ponto máximo e chegar a uma velocidade de zero. Então, como a velocidade diminui, a aceleração é negativa. Então, considerando a aceleração como 10, eu coloquei aqui menos 10. Aqui eu tenho a velocidade inicial que ele jogou, que foi dado que é 18. Eu quero achar a altura máxima, que é o y, só que eu não tenho o valor do t. Então, agora eu preciso descobrir o tempo que demorou para atingir essa altura máxima. Como que nós vamos descobrir o tempo? Pessoal, existem duas fórmulas que eu uso para descobrir o tempo. Uma das duas vai me ajudar. A primeira fórmula é essa daqui, ó, para descobrir o tempo. X é igual a velocidade horizontal vezes o tempo. Então, se eu tenho essas duas informações, eu consigo descobrir o tempo. E a outra fórmula é aquela que a gente usa. A velocidade é igual à velocidade inicial do y mais a aceleração vezes o tempo. Aqui eu pus a velocidade inicial de y, porque se tem aceleração, tem influência, né, da aceleração, então ele está na vertical. Eu uso essa fórmula. Então, qual das duas aqui vai me ajudar a descobrir o tempo? Vamos ver a primeira? Eu tenho o valor do x? Não, x é a distância percorrida pelo menino que está em cima do carrinho. Eu tenho a velocidade inicial dele? Tenho, vale 5. Mas eu sei quanto tempo ele demorou para percorrer com o carrinho aqui? Não. Então, essa fórmula não me ajudou a calcular o tempo. Ela vai me ajudar a calcular o alcance, o comprimento ou espaço percorrido pelo garoto. Se não é essa fórmula que me ajuda a achar o tempo, vai ser essa aqui. Então, vamos ver o que eu tenho de informação. Um garoto joga uma bola para o ar com uma velocidade inicial de 18. Essa bola alcança o ponto máximo, então a velocidade inicial dela final vai ser 0. Eu quero descobrir o tempo e eu sei que a aceleração vai ser menos 10, porque quando eu jogo para o alto, ela está perdendo velocidade, a aceleração é negativa. Pronto, substituindo esses valores, eu tenho, ó, velocidade final, inicial e aceleração. Resolve essa equação do primeiro grau, passa o menos 10 para lá, fica mais 10t igual a 18. Então, t vai ser 18 dividido por 10, 1,8. Então, ele demorou 1,8 segundos para chegar até aqui. E também vai demorar 1,8 segundos para terminar esse percurso dele. Então, se o garoto quer percorrer todo esse espaço que eu chamei de x, o tempo dele vai ser 1,8 mais 1,8. Então, o tempo dele vai ser de 3,6. Multiplicando 5 vezes 3,6, eu vou ter como resultado 18 metros. Então, aqui ele demorou 18 metros. Tá aí. Agora, com o tempo, eu consigo jogar aqui na fórmula. Ó, eu peguei o 10, dividi por 2, que deu 5. Agora, com essa fórmula aqui reduzida, eu consigo achar a altura máxima, né? É só substituir o tempo. Como o meu tempo para ele chegar na altura máxima foi de 1,8, eu coloco 1,8 aqui, venho aqui no lugar do tempo, coloco 1,8, resolvendo essas contas eu tenho 5 vezes 1,8 ao quadrado dá 16,2, 1,8 vezes 1,8 dá 32,4. Resolvendo essas operações, eu vou ter como resultado 16,2 metros. Então, consegui aí, sem fazer muito cálculo, descobrir a altura máxima e o espaço percorrido por esse garoto.
Agora, observem aqui, moçada, o seguinte. Eu consigo, somente quando me referir à altura máxima, fazer essas contas de uma forma mais rápida. Olha bem, vou deduzir uma fórmula para a altura máxima. Em vez de vocês observarem o movimento nesse primeiro arco da parábola, vocês podem observar o movimento nesse segundo arco da parábola, nesse daqui, ó. Ah, mas por que fica mais simples, professor? Porque em vez de eu usar a velocidade inicial que ele jogou a bola para o alto, eu posso olhar essa velocidade inicial no topo máximo. E eu sei que essa velocidade ela é zero aqui. Ó. Usando a fórmula para achar a altura máxima, é essa daqui. Se eu olhar na segunda parte do arco, eu sei que a velocidade inicial é zero, eu não tenho o tempo, eu sei que nessa segunda parte aqui, a aceleração ela é positiva. Nessa segunda parte, a aceleração é positiva. Então, eu coloquei aqui mais 10 e substituí o tempo. Eu sei que 0 vezes t é 0. E sei que 10 dividido por 2 é 5. Então, essa fórmula aqui, ó, y igual 5t ao quadrado, eu posso usar também quando eu estiver trabalhando com altura máxima. Fica muito mais fácil. Olha como dá o mesmo resultado. A gente percebeu lá no exercício anterior que ele demorou 1,8 segundos para chegar até o máximo e o tempo para cair também vai ser 1,8. Então, aqui eu tenho altura em função do tempo para qualquer objeto que faz um movimento oblíquo. Substitui 1,8, vai dar o mesmo resultado. Então, vocês podem usar essa fórmula aí. E agora vamos à correção do exercício número 6. Ó. Um jogador de basquete consegue dar um impulso ao saltar e seus pés atingem a altura de 1,5 metros. Então percebam, rapaziada, que esse 1,25 metros é a altura máxima que o pé do jogador consegue alcançar. Então a altura máxima que ele atinge é 1,25 metros. E o exercício pede o quê? O tempo que o jogador ficou no ar. Então tá aqui, ó. O jogador deu um salto, atingiu essa altura máxima em 1,25 metros. Eu sei que quando ele atinge a altura máxima, a velocidade dele no ponto máximo é zero. E para ele dar esse salto, ele saiu com uma velocidade inicial que eu não conheço. Só que olha como esse exercício aqui é muito fácil. Ele deu a altura máxima que o jogador atingiu e pediu o tempo. Lembra da fórmula que a gente discutiu agora há pouco? Para achar a altura máxima, eu posso usar essa fórmula. Para quem não lembra, essa fórmula aqui, ela veio da onde? Dessa daqui, ó. Lembra que eu demonstrei? Volta o vídeo um pouco e observa, ó. Essa fórmula, eu brinquei com ela um pouquinho no slide anterior e reduzi a essa fórmula aqui que a gente usa para achar a altura máxima. Esse 5, ele veio aqui, ó. 10, que é o valor da aceleração da gravidade, dividido por 2, dá 5. Eu tenho o valor da altura máxima que ele atingiu, que é 1,25, e quero encontrar o tempo. Isolo t ao quadrado, fica 1,5 dividido por 5, que dá 0,25. Quem é potência aqui virou raiz quadrada de 0,25, que é 0,5 segundos. Tá aí. Esse jogador de basquete demorou, moçada, 0,5 segundos para atingir a altura máxima. Mas a pergunta é, quanto tempo que o jogador ficou no ar? Ele ficou 0,5 para subir e também ficou 0,5 para cair. Então, ele ficou 1 segundo no ar. Tá aí. Espero que esses vídeos
Vocês viram que foram bem simples, não teve uso de ângulo, de inclinação, por isso que foi dado já a componente horizontal e a componente vertical. Se eu desse o ângulo, vocês precisariam descobrir quem eram essas componentes. Pessoal, um forte abraço e bons estudos para todo mundo. Fiquem com Deus.